Olá, meu nome é Poliana Pancieri Nips. Hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como Planejamento de Manutenção Preditiva em Sistemas Elétricos Industriais. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora Jéssica Fernanda Pereira Zamaia, e os estudos analisam como a manutenção preditiva pode melhorar a confiabilidade e reduzir os custos dos sistemas elétricos. Os sistemas elétricos são essenciais para manter a produção industrial. São eles que garantem o funcionamento das máquinas. Sem os sistemas elétricos confiáveis, a produção não se sustenta, pois quando ocorre uma falha, surgem impactos imediatos, como a interrupção da produção, custos elevados de reparo e o risco para a operação e para as equipes. Por este motivo, a manutenção deixa de ser algo apenas técnico e passa a ser visto como uma estratégia dentro da gestão industrial. Ao longo do tempo, a indústria evoluiu em três tipos de manutenção: a manutenção corretiva, onde as falhas são inesperadas e têm um maior custo, pois a manutenção só acontece depois que a falha já ocorreu. Na sequência, temos a manutenção preventiva. Ela segue um calendário de intervenção programada, porém, em alguns casos, ela gera uma troca de peças desnecessária. Aí surge a necessidade de um modelo mais inteligente, que leva em conta o estado real dos equipamentos. Com isso, nasce a pergunta que gera esse trabalho: como planejar uma manutenção mais eficiente, baseado em dados reais, como reduzir custo, evitar falha e aumentar a confiabilidade do sistema elétrico industrial. Para a gente entender a importância da manutenção preditiva, é preciso analisar e observar como a gestão da manutenção evoluiu ao longo do tempo, que começou com a manutenção corretiva, onde a manutenção só é realizada após a falha. Na sequência, tivemos a manutenção preventiva, que ela é baseada em inspeções programadas. Diante disso, surgiu a manutenção preditiva, como uma solução mais moderna e estratégica. Para Almeida, esse tipo de manutenção permite antecipar a falha e reduzir os custos com base em parâmetros mensuráveis, acompanhando o comportamento real do equipamento. Existem várias técnicas que tornam a manutenção preditiva possível. Uma delas é a termografia. Ela é utilizada para identificar um aquecimento anormal e as falhas em conexões, como explica Mantel. Outra ferramenta muito importante é a análise de vibração, aplicada principalmente em motores e equipamentos rotativos. Segundo Baldassarelli, essa técnica consiste em identificar o alinhamento e desgastes internos, antes que eles evoluam para uma falha maior. Também temos o monitoramento online, que permite acompanhar corrente, tensão e equilíbrio de fases em tempo real, que é algo amplamente discutido por Samantha et al. Além disso, o avanço da indústria 4.0, os sensores inteligentes utilizam o algoritmo de inteligência artificial para ampliar ainda mais a precisão na análise. Os pesquisadores como et al. Apontam que a tecnologia torna a manutenção mais rápida, previsível e altamente confiável. Além das técnicas utilizadas na manutenção preditiva, a literatura ainda destaca a importância dos indicadores que permitem avaliar a eficiência e confiabilidade do sistema. Que dois dos principais indicadores foram citados pelos autores, que é o MTBF, que é o tempo médio entre as falhas, que é o intervalo que o equipamento opera sem falhar, e funciona como um monitoramento de confiabilidade do sistema. E o MTTR, que é o tempo médio de reparo, tempo médio necessário para corrigir a falha e devolver o equipamento em funcionamento. A indústria 4.0 está junta nesse processo. A inteligência, como a inteligência das coisas, que é a IoT e a Big Data, os dados entram limitados e agora podem, em grande volume, ser analisados em tempo real, o que transforma completamente o modo como a manutenção é planejada. E que a integração não é apenas
tecnológica, mas estratégica, ou seja, a manutenção preditiva ajuda as empresas a reduzir o custo, aumentar a confiabilidade e melhorar a produtividade. A metodologia abordada para a criação dessa pesquisa, ela foi combinada os métodos quantitativos e qualitativos. Em primeiro efeito, foi feita uma revisão bibliográfica utilizando base como Google Scholar e com publicações entre 2010 e 2025. Em seguida, foi realizado um estudo de caso em uma indústria de papel celulose na cidade de Aracruz, Espírito Santo, onde analisamos motores transformadores e quadros elétricos considerados críticos, levando em conta o histórico de falha e custo de parada. A coleta de dados inclui técnicas como termografia infravermelho, análise de vibração, monitoramento elétrico online e entrevista com técnicos, engenheiros e gestores. Os dados quantitativos foram apontados por indicadores como MTBF e MTDR, enquanto os qualitativos foram analisados por conteúdo. Essa triangulação permitiu validar os dados e formar de forma precisa. Durante a análise feita na indústria, foi possível identificar vários achados importantes relacionados ao comportamento dos equipamentos. Os primeiros investigados mostraram que anomalias foram identificadas de forma precoce em motores e transformadores, o que confirmam a eficiência das técnicas de manutenção preditiva. Essas identificações antecipadas permitiu um melhor planejamento da intervenção, reduzindo significativamente a chance de paradas inesperadas. Isso confirma que Santos Cavalcante já destaca na literatura, que quando a manutenção preditiva é bem aplicada, ela consegue agir antes que o problema se torne crítico. Com relação aos indicadores de desempenho, os resultados também foram positivos. O MTBF aumentou de 220 para 340 horas, mostrando que o equipamento passam por mais tempo funcionando sem interrupções. Já o MTDR, ele reduziu de 8,5 para 5 horas, indicando que as falhas ainda ocorrem, mas são resolvidas de formas mais rápidas e eficientes. Quando a gente compara esses três tipos de estratégia de manutenção, é possível perceber claramente como a manutenção preditiva funciona de forma mais eficiente, porque a manutenção corretiva ela é reativa e com alto custo, a manutenção preventiva ela é programada, mas pouco precisa, enquanto a manutenção preditiva trabalha com dados reais e monitoramento contínuo. Isso permite intervir exatamente no momento certo, evitando falhas e reduzindo custos. A manutenção preditiva enfrenta desafios como integração com sistemas antigos, alto custo inicial, necessidade de capacitação contínua e resistência cultural a decisões baseadas em dados. Por isso, além da tecnologia, é essencial alinhar processos, pessoas e culturas para garantir sua eficácia. Assim, fica evidente que a manutenção preditiva eleva a confiabilidade dos sistemas elétricos, reduzindo falhas inesperadas e otimização do tempo de reparo. Tecnologias da indústria 4.0 tornam a análise mais precisas e assertivas. De modo geral, o trabalho demonstra que a manutenção preditiva é essencial para a competitividade industrial, porque ela reduz custos, melhora a disponibilidade dos equipamentos e aumenta a segurança no processo. Com isso, conclui-se que o sucesso dessa estratégia depende diretamente da integração e tecnologia, planejamento e capacidade das equipes.